bate-papo de hoje é com o Guilherme Almeida e o assunto é como a teoria das restrições aborda o ambiente de produção sob encomenda. Hoje eu tenho o prazer de mais uma vez estar aqui com meu amigo Guilherme Almeida. Olá, Guilherme, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Fabiano? Tudo em paz, obrigado, Guilherme. Nosso objetivo é dar continuidade na nossa trilogia da teoria das restrições voltada em operações, certo, Guilherme? É isso aí. Vamos continuar contribuindo aí com algumas, trocando ideias com o pessoal sobre a metodologia. Maravilha. Então, vamos ao que viemos. Eu vou endereçar, então, a primeira pergunta, Guilherme, dentro desse guarda-chuva, que é bastante amplo de operações, que é a seguinte. Quais são, na sua visão, Guilherme, as características do ambiente de negócios das empresas que vendem produtos sob demanda, sobre encomenda, perdão, Guilherme, sobre encomenda? Então, tá bom. Esse ambiente de negócios é um dos ambientes onde existe uma solução específica de teoria das restrições chamada TPC-MTO, tipo MTO, né, que a gente fala que é Make to Order, ou produção para pedidos, né? O que caracteriza esse tipo de empresa que faz produção para pedido? A primeira característica é no que diz respeito ao produto, né? Os produtos que essa empresa faz, eles sempre estão sujeitos a algum tipo de customização para atender algumas necessidades específicas dos clientes. Ou seja, ou é necessário fazer algum tipo de desenvolvimento ou alguma adaptação no produto que eles fazem, tá? Para que eles possam atender especificamente um pedido. Então, por exemplo, manufatura de maquinários e equipamentos especiais, pinturas especiais também, ou seja, toda vez que eu tenho alguma coisa muito específica e customizada, normalmente as empresas, elas obviamente têm que fazer a produção sob o pedido do cliente, tá? E uma outra característica, no que diz respeito ao produto, é que normalmente o ciclo de vida ele é relativamente curto, ou seja, a gente fala sempre que em produtos que têm características mais sazonais ou de moda, o tempo de vida do produto ele é muito curto, e muitas vezes ele é até menor do que o próprio ciclo de produção do produto. Então, não dá nem tempo de você repetir a solicitação do produto, né? Isso é no que diz respeito a produto. No que diz respeito a mercado, normalmente são produtos que têm um volume de vendas que não é muito grande, tá? É relativamente pequeno, e a demanda é relativamente desconhecida, ou seja, você não consegue ter uma informação minimamente confiável no que diz respeito ao tipo a demanda, você não consegue projetar qual demanda que você vai ter, ou seja, o risco de você produzir algo que não vai ser utilizado é muito grande, tá? Fora isso, para produtos que são feitos sob encomenda, o cliente está, de uma certa forma, disposto a aguardar para ter esse produto disponível, tá? Ou seja, o tempo de tolerância do cliente não é igual a zero, tá? Esse tempo de tolerância normalmente depende do tipo de mercado, né? Pode variar de semanas para produtos mais simples, como até meses, né? Meses ou até anos, se for um maquinário muito específico, né? E até se for muito complexo de ser fabricado, né? Então, assim, produto, a gente falou, mercado, e outra característica normalmente é o tipo de desempenho, né, que tem nesse tipo de mercado, que normalmente as empresas têm uma certa dificuldade para entregar os produtos dentro do prazo, ou seja, o desempenho de entrega não é satisfatório, ou seja, tem muita reclamação de clientes com relação a esse nível de serviço. Os lead times de produção são relativamente longos, né, podem variar, como eu disse, de semanas até meses, e existem muitas reclamações de produtividade, né? O interessante é que a solução de teoria das restrições, ela justamente endereça essas três maiores dores ou reclamações desse tipo de ambiente, né? Fantástico, doutor Guilherme. Então, vamos seguir o cortejo. Com base na sua sempre clara resposta à primeira pergunta, a segunda pergunta é a seguinte, Guilherme. Na sua visão,
quais são os maiores obstáculos para a adoção do TPC, ou seja, do tambor, pulmão e corda, no ambiente sob encomenda, Guilherme? Bom, essa pergunta vale $1 milhão, né? Porque a gente está tentando responder essa pergunta, eu diria, há algumas décadas, né? Na minha visão, existem dois maiores obstáculos. O primeiro é a falta de conhecimento de teoria das restrições e da própria solução do TPC aplicado a esse tipo de ambiente, tá? Então, eu diria até que é muito salutar essa iniciativa que você está tendo aí de tentar disseminar esse conhecimento até para que as pessoas entendam mais do que é TOC e quais são as soluções que a teoria das restrições pode trazer para o ambiente delas, né? A divulgação de conceitos, até o entendimento de como é que funciona a solução propriamente dita. O segundo obstáculo, eu diria que a solução não só essa, mas a maior parte das soluções de teoria das restrições, elas são contra-intuitivas, ou seja, elas vão numa direção oposta ao que o pessoal costuma fazer para tentar solucionar os problemas, tá? Usando um exemplo específico nesse tipo de ambiente, tá? Vamos lá, uma empresa, ela atrasa as entregas, ela tem muito problema de desempenho de entrega, ou seja, os clientes sistematicamente reclamam que a empresa não consegue atender os prazos que ela promete. Qual que é a primeira reação natural dos gestores da empresa, que pelo menos os que trabalham na área de produção? É sempre discutir com a área comercial para pedir para que eles tenham mais tempo para produzir e conseguir entregar dentro do prazo, ou seja, conseguir antecipar a colocação dos pedidos dos clientes, né? Sempre já começa aí uma discussão do pessoal da área de produção com a área de vendas, para que vendas dê mais antecipação para que o pessoal trabalhe. Qual que é a premissa? A premissa por detrás disso quanto mais cedo eu iniciar a minha ordem de produção, maior a minha chance de acabar ela dentro do prazo. Ou, em outras palavras, que eu vou conseguir acabar antes. Eu sei que você já está dando uma risadinha aí, porque você já sabe exatamente aonde é que a gente vai chegar. E o interessante é que isso acaba entrando num círculo vicioso, porque esse problema ele perdura durante muito tempo. E ele é decorrente desse círculo vicioso. Eu vou compartilhar com você uma tela aqui, onde eu vou mostrar qual é o círculo vicioso que a gente está falando aqui. Onde é que começa esse círculo vicioso? Você está conseguindo ver aqui a tela? Perfeitamente. Tá. Ele começa normalmente nesse ponto aqui, ó. Os compromissos dos clientes, eles não são cumpridos, ou seja, a empresa atrasa as entregas e existe uma pressão cada vez maior dos clientes, né, reclamações, que fazem com que o problema comece a escalar dentro da organização. Qual que é a reação imediata que tem, tá? Praticamente, principalmente para o pessoal da área de produção. É uma pressão maior para ter mais tempo para fazer o trabalho, para executar esse pedido, tá? O que, inevitavelmente, leva a uma consequência de que os pedidos, né, se o pessoal consegue isso, né, atende essa condição de começar a receber pedidos com mais antecedência, é que eles são liberados ainda antes na área de produção. Ou seja, eles são liberados com mais antecedência do que eles têm antes, tá? E aí, o que acontece em função disso? Os pedidos acabam se acumulando na área de produção, aguardando a disponibilidade dos recursos para que os recursos possam começar a trabalhar em cima deles, tá? Ou seja, as filas começam a ficar cada vez maiores. E o que acontece como consequência imediata? Qual é a reação dos recursos de produção? Quando eles começam a ver que tem uma fila enorme e essa fila está crescendo atrás dos recursos, ou seja, o pessoal começa a ver que vamos falar assim, a pressão começa a ficar maior, ou a batata começa a ficar cada vez mais quente, né? A primeira reação imediata deles é tentar otimizar o trabalho que eles fazem. Então, o que eles fazem? Eles começam a fazer agrupamento de pedidos que têm datas diferentes, ou seja, eles começam a embaralhar os pedidos para tentar economizar em setups e fazer lotes maiores, tá?
para tentar justamente ganhar um ótimo local, fazer uma otimização local do recurso. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que quando você tem uma pressão muito grande, ou seja, você tem uma fila de trabalho enorme para fazer, as pessoas começam a tentar acelerar o próprio trabalho, a execução do trabalho que elas estão fazendo. E, irremediavelmente, elas acabam, eu diria assim, tomando menos atenção àquelas atividades que estão relacionadas ao controle, né, de qualidade, ao respeito aos estándares, e o risco de cometer alguma falha durante o processo de produção acaba sendo maior. Tá? Em função desses dois tipos de comportamento, a reação, ou a consequência imediata, é que começam a ter muito mais interrupções e trocas de prioridades. Né? Lembra que eu falei que eles começam a fazer agrupamento de pedidos? Só que começa a ter reclamações de cliente. Olha, é meu pedido, como é que está? O pessoal acaba tendo que interromper, por exemplo, uma operação que tinha iniciado, porque eu tenho que pegar e dar sequência ao fluxo para outros pedidos, ou até trocar os pedidos que foram colocados. Tá? Fora isso, tem multitarefa danosa dentro da operação, como eu tinha comentado, de fazer as trocas, né, antes de se terminar um tipo de serviço, e aumenta a quantidade de retrabalhos em função dos problemas eventuais de qualidade que podem ocorrer. Tá? Isso acaba fazendo com que o tempo de espera, ou seja, o tempo de fila e o próprio tempo de processamento, ele acabe se alongando. Ou seja, aqui eu já tenho uma perda de produtividade significativa dentro do fluxo. Tá? E o que acaba me levando a uma situação que os meus pedidos acabam não sendo cumpridos novamente. Ou seja, eu entro num círculo vicioso. Tá? Ou seja, ele é um sistema que se retroalimenta. Tá? A pergunta é, como é que eu saio desse círculo vicioso? Né? Sim. Como é que eu quebro esse círculo vicioso? E uma coisa interessante é, a solução genérica para você quebrar um círculo vicioso é pegar uma das entidades ou elementos que existem dentro do círculo vicioso e fazer algo que é exatamente o oposto. Tá? E no caso aqui especificamente da solução, é fazer algo totalmente contraintuitivo. Ou seja, ao invés de dar mais tempo, ou seja, antecipar o início das ordens, é postergar o início das ordens. Tá? Aí já começa o grande desafio, né? O pessoal já começa a coçar a cabeça. Né? Como, quer dizer por exemplo, no ambiente de gerenciamento de projetos, fazendo uma analogia, um paralelo, postergar o início de algumas atividades para que nós possamos concluir o projeto dentro do prazo. Como você bem colocou, é altamente contraintuitivo, né, Guilherme? Exatamente. Aliás, a solução que a gente tem para esse tipo de ambiente, ela é praticamente, ela tem 95% de similaridade com a solução de projetos. Que no projeto, como é que o pessoal congela, como é que eles postergam? Eles congelam, na verdade, o início dos projetos, e aqui na produção, na verdade, o conceito é exatamente o mesmo, é congelar os pedidos. Ao invés de começar imediatamente, aguardar um determinado tempo até que você coloque esse pedido em produção. Ou seja, postergar o início. Tá? A pergunta é, quanto eu tenho que postergar? Ok? E aí, no caso específico, né, a gente tem que entender como é que funciona esse tipo de situação no ambiente caracterizado para produção para pedido, que é, quando a gente analisa o lead time de produção, ele é composto por duas partes. A primeira parte é o que a gente chama de tempo de processamento. É o tempo que o pessoal realmente está tocando, que a gente chama de tempo de toque, tocando no produto. Ou seja, está sendo processado. E esse tempo é uma parcela muito pequena do tempo total, do lead time total que a gente tem para produzir. Tá? É como se eu estivesse simulando uma situação, para analisar esse tempo de toque, que a fábrica não tivesse nenhum pedido, só tivesse um pedido para produzir, e todos os recursos estariam focados em fazer aquele pedido. Ou seja, ele estaria executando o pedido, ele não estaria passando por fila nenhuma e imediatamente já estaria indo para outra operação. Esse tempo, normalmente, ele é menos do que 10% do tempo total. Pode chegar até 1, 2%. Tá? Esse é o que a gente chama de tempo do toque. Tá? O resto do tempo é, essencialmente, tempo de espera ou filas.
tá? Agora, o que é interessante é que quando a gente analisa o nível de atenção gerencial que a gente precisa ter para conseguir atender os pedidos dentro do prazo, se a gente analisar isso dentro de um lead time, a gente tem uma situação que é o seguinte: se eu der muito pouco tempo, tá, um lead time muito pequeno, para que eu possa atender esse pedido, para que eu possa executar esse pedido, tá? Ou seja, ele é um tempo próximo do tempo de toque, o meu nível de atenção gerencial ele tem que ser muito alto. Por quê? Porque nada pode dar errado, não pode ter nenhum tipo de desvio. É como se eu tivesse um compromisso para chegar, eu tenho um tempo muito pequeno, eu tenho que torcer para que todos os faróis estejam abertos e que não tenha trânsito nenhum para que eu consiga chegar dentro do prazo. Tá? Então, o meu nível de atenção gerencial, nesse caso, quando ele é muito pequeno o tempo, ele é muito alto. E o mesmo acontece quando eu tenho a outra situação, quando eu tenho muitos pedidos dentro da fábrica e as filas são muito grandes. Então, tem muito engarrafamento e tem muita mudança de prioridades, como a gente estava descrevendo. O que acontece é que a gente tem, no final das contas, uma curva que a gente chama de uma curva U, tá? Onde quando eu tenho muito pouco tempo, tá? Que é um tempo muito próximo do tempo de toque, o meu nível de atenção gerencial tem que ser muito grande para atender os prazos, e quando eu tenho tempo demais, ele também é muito grande, em função dos engarrafamentos e mudanças de prioridade. E, normalmente, os ambientes estão do lado direito da curva U. Tá? A vasta maioria dos casos, as empresas, os ambientes estão no lado direito. E a gente comentou, eu tenho que pegar e cortar, eu tenho que postergar. Quanto eu tenho que cortar? Quanto é que eu tenho que postergar? A gente usa uma heurística de teoria das restrições para chegar nessa faixa plana aqui dessa curva U, nessa parte de baixo, que é onde eu demando o menor nível de atenção gerencial. Que é o que a gente faz, é cortar o lead time pela metade, tá? E de forma que quando a gente corta pela metade, a gente acaba chegando no que a gente chama no platô. Veja, a gente não tenta ser muito preciso nesse caso. É um número próximo da metade, tá? Pode ser 60%, 40%. Isso não é tão importante. O que a gente tem que fazer é reduzir esse lead time de forma significativa, tá? Então, isso para concluir, basicamente, essencialmente o que eu queria dizer aqui é que uma das razões de ser tão difícil a gente realmente fazer com que essa solução seja disseminada é o próprio entendimento das pessoas do que realmente é a solução, né? Quais os conceitos que tem por detrás dela, tá? Então, eu diria que esses são os dois maiores problemas: conhecimento e o fato da solução ser muito contraintuitiva. Excelente, Guilherme. E com esses seus slides, isso nos ajuda a tangibilizar de forma muito mais clara a sua fala. Eu agradeço. A partir daí, então, meu caro, vamos para a terceira e penúltima pergunta, que é a seguinte. No seu entendimento, Guilherme, aonde deveria estar a restrição no ambiente sob encomenda e quais são as implicações desta decisão? Bom, eu diria que a restrição estratégica ela sempre tem que ser o mercado, tá? E eu diria que isso vale não só para ambientes de produção sob pedidos, mas eu diria para todos os ambientes. Por que disso? Porque a primeira razão é que os clientes não gostam de subordinar as restrições internas das empresas, né? Eu, como cliente, eu quero ser bem atendido, né? Eu não tenho que me sujeitar às condições que a empresa tem, né? Olha, não dá para te entregar agora, te entrego daqui a 3 meses. O cliente, quando não tem opção nenhuma, ele acaba aceitando isso. Mas na maior parte das vezes, o que ele faz é buscar uma alternativa para obter esse tipo de produto ou serviço, tá? O que faz com que a empresa acabe tendo uma pressão para realmente aumentar a própria capacidade interna, tá? Então, isso já mostra que, mesmo que provisoriamente essa restrição ela pule para dentro da empresa, rapidamente a empresa faz alguma coisa para aumentar essa capacidade, tá? Porque ela sabe que isso pode custar muito caro do ponto de vista de mercado para eles, tá? A segunda razão é que, mesmo que existam algumas limitações internas na empresa, existem algumas formas de a gente aumentar o ganho
o throughput, né, que a gente chama, né, ou a margem, e a produção, sem que a gente tenha que necessariamente aumentar a capacidade interna. Então, por exemplo, a gente consegue fazer horas extras, trabalhar de final de semana, fazer subcontratações. Obviamente, tem uma despesa operacional adicional relacionada a isso, mas que normalmente ela é uma parte muito pequena em relação ao ganho adicional que a gente pode gerar em função disso, tá? Fora isso, a gente pode também, às vezes, quando tem alguma limitação específica, tá, dentro da empresa, pode selecionar nichos mais rentáveis do mercado para conseguir abastecê-los e, de certa forma, aumentar o ganho da empresa, mesmo sem aumentar a capacidade, tá? Isso são as duas formas essas são as razões da gente, eu diria, decidir de que realmente a restrição estratégica tem que estar dentro do mercado, tá? Do ponto de vista de implicações, a primeira é que se a restrição ao mercado, por definição, a empresa ela tem que ter capacidade protetiva, tá? Significa dizer que, na média, a capacidade dos recursos internos tem que ser maior que a demanda. Quanto maior que a demanda, uma das recomendações que a gente tem é, normalmente, acima de 20% de capacidade protetiva. Por quê? Aí a gente usa um pouco alguns conceitos de ciência, de teoria do caos, teoria das filas, para afirmar isso. Por quê? Na verdade, o que a gente, por teoria das filas, o que diz é que quando você tem recursos cuja carga sobre eles ultrapassa 80% a 85%, as filas começam a crescer de forma exponencial. E quando isso acontece, a gente entra numa situação de caos dentro da operação e que é muito difícil sair. Então, uma das recomendações é a gente aumentar, ter no mínimo 20% de capacidade protetiva, ou seja, todos os recursos internos têm que ter mais capacidade que a demanda. Essa é a primeira implicação. E a segunda é que, como o mercado é a restrição, o tambor, lembra que a gente comentou sobre o tambor, né? Que é o planejamento, na verdade, da operação, ele tem que ser basicamente derivado da carteira de pedidos. Ou seja, o meu ponto de partida para o plano mestre de produção é a lista de produtos, de pedidos dos clientes, com os produtos, datas de entregas e quantidades. A partir dali é que eu faço todo o processo de programação de fábrica. Guilherme, eu te interrompi ou você concluiu? Não, assim, o raciocínio do ponto de vista de implicações essas são as principais. Sim. Uma pergunta aqui que ficou a partir da sua fala, né? Então, eu entendi que capacidade protetiva eu poderia interpretar como ociosidade. E ociosidade é custo. Então, Guilherme, como é que faz? Então, eu vou aumentar o meu custo? Sim, a gente diz o seguinte, a gente separa o que é capacidade ociosa e capacidade protetiva, tá? A capacidade protetiva ela é utilizada para me garantir o fluxo, ok? Então, quanto a minha capacidade protetiva, que eu diria aqui entre 20%, eu diria um número, isso aqui é um número, é uma heurística que a gente está usando, tá? 20% de capacidade protetiva, ele realmente vai contribuir para que a gente aumente o fluxo, tá? Ou seja, essa despesa operacional que a gente está gastando, que está, na verdade, pode ser em despesa operacional e pode ser em estoque também, vamos lembrar disso, né? Quando você tem mais capacidade protetiva, você muitas vezes tem que fazer investimentos em máquinas, etc, tá? Ou, obviamente, em horas extras, etc, que é despesa operacional. Isso é fundamental para que a gente garanta o fluxo. Acima disso é o que a gente chama de capacidade ociosa, tá? Por quê? Por que a gente diz que é ociosa? Porque se a gente remover essa capacidade acima, ou seja, a despesa operacional que a gente está relacionada a essa capacidade acima de 20%, que é a protetiva, a gente consegue melhorar o fluxo. Continua sendo, na verdade, você não tem nenhum ganho do ponto de vista de fluxo, só que a minha despesa operacional, se eu conseguir eliminar, ela vai reduzir. Então, o impacto para a empresa como um todo, ele é positivo, tá? Enquanto se eu tiver e tirar a capacidade protetiva,
eu vou não só impactar, vou reduzir minha despesa operacional e meu investimento, só que a minha chance de impactar o ganho é enorme, ou seja, impactar negativamente, tá? E essa é a última coisa que a gente pode pensar em fazer. E voltando para um paralelo ao gerenciamento de projetos, né? Se bem que não é bem gerenciamento de projetos, mas vou checar o meu entendimento. Então, por exemplo, um avião sai de Congonhas e vai até Santos Dumont. Então, por exemplo, olha, a capacidade protetiva dele é de 100. 100 de querosene, o que quer que seja. Agora, com 70, ele chega. Mas você reza para não ficar numa fila lá em cima do Santos Dumont. Exatamente, né? É isso aí. Né? No caso, é isso aí mesmo. Aí você tem que rezar para que tudo dê certo. Tá? Porque a gente sabe que, na verdade, os pulmões existem e a capacidade protetiva existe para justamente você compensar as variabilidades, que são variabilidades normais do ambiente. Tá? Máquinas quebram, demandas flutuam também. Vamos lembrar que também as demandas acabam flutuando, então existem as situações específicas de pico. Tá? A gente não está tentando também proteger sempre os picos, né, de demanda. Tá? Mas a gente tem que proteger, na média, mais 20% em cima disso aí, para garantir que o meu fluxo consiga realmente ser controlado e estabilizado. Tá? E minhas filas, fazendo isso, você acaba controlando as suas filas, ou seja, você consegue garantir um desempenho de entrega, na verdade, ou seja, você atender os pedidos dentro do prazo, etc., de forma estável. Né? Porque não é simplesmente você pegar e atender um pedido dentro do prazo. Você quer garantir uma estabilidade de desempenho também. Com isso, a sua vida, a minha vida, o throughput, está tudo garantido, né? E a gente garante não a vida de uma viagem, mas garante a vida de todas as viagens. Né? Porque a empresa, a empresa ela não vai ser medida por um pedido apenas, né? Ou seja, ela tem que atender todos os pedidos. O desempenho dela ele tem que ser alto e ele tem que ser estável do ponto de vista ao longo do tempo, eu diria. Né? Perfeito. Então, agora, meu cara, agora tá fácil. Você já passou pelos aspectos mais fáceis, agora vamos mais difíceis, melhor dizendo, agora vamos para o mais fácil de todos. Afinal de contas, doutor Almeida, quais são as etapas para implementar o tambor pulmão e corda, ou o TPC, por favor? Tá, antes de eu responder essa pergunta, eu queria até fazer uma afirmação. Eu não conheço nenhum projeto fácil, nenhum. Por mais preparado que nós estejamos, eu não conheço nenhum projeto fácil. Tá? Isso é o que me diz a experiência. Alguém que fala, não, o projeto é fácil. Eu falo assim, é que não chegou o momento ainda, entendeu? Em algum momento, o projeto vai colocar algum tipo de desafio. E se a gente acha que o projeto é fácil, jogo fácil, a chance de perder é grande, né, Guilherme? Exatamente. Por isso, e veja, eu estou afirmando isso, mesmo fazendo um processo de preparação, que a gente chama até muito de full kit, né, para implementação, que tem que ser a nossa recomendação que a gente tem. Realmente, quando alguém vai implementar o TPC, que siga tome atenção ou preste atenção em alguns pontos que tem que ser realmente analisados. O primeiro é fazer um bom diagnóstico. Acho que eu até tinha comentado isso dentro de uma das outras conversas que nós tivemos. Ou seja, para implementar, a gente tem que analisar o fluxo de ponta a ponta, tanto o fluxo físico de material quanto o fluxo de informação, tá? O que, inclusive, inclui a gente analisar todas as regras de negócio, da área comercial, da área de operações e da área de suprimentos. É uma cadeia. A gente tem que analisar a cadeia de ponta a ponta. Então, a gente fala em analisar tipo de fluxo de uma fábrica, analisar quais são os lead times que a gente tem dentro do ambiente, ou seja, qual é o lead time do mercado, ou seja, qual que é o prazo de entrega normal ou padrão do mercado, quais são os lead times de produção, quais são os lead times dos fornecedores, analisar a estrutura de produtos, né, para verificar se existe comunalidade entre componentes e subconjuntos. Né, isso é um ponto importante para a gente, muitas vezes, definir a modelagem que a gente fala, que a gente vai comentar logo em seguida, que é o segundo passo, né, para definir qual o tipo de modelagem que a gente vai fazer dentro do ambiente.
analisar todas as políticas comerciais e de fábrica, lotes mínimos de pedidos de clientes, frequência de colocação de pedidos, se a fábrica faz agrupamento de OPs ou não, se tem políticas de lotes mínimos, ou seja, todas as características, na verdade, de políticas que existem nas fábricas, e, obviamente, né, como não poderia deixar de ser um ponto fundamental, analisar quais são os KPIs, né, que, na verdade, hoje a empresa utiliza para medir vamos falar assim, tanto o desempenho da empresa como um todo, como o desempenho da própria operação, tá? O entregável dessa primeira fase é a gente realmente estabelecer uma relação muito clara de causa e efeito entre as práticas que a empresa tem, ou seja, a forma de operação que ela tem, com os resultados que ela está obtendo, né? Ou seja, é como se fosse um diagnóstico, como o médico faz, né? Identificar quais são as principais causas raiz. E o segundo, e não menos importante, é a gente conseguir fazer uma avaliação de qual o potencial de melhoria. Na verdade, é validar qual o potencial de melhoria que a gente consegue obter implementando a solução. Tá? Isso, basicamente, é o entregável da primeira fase do diagnóstico. A segunda fase é a parte da modelagem, é customizar a solução para o ambiente da empresa. Né? E aí a gente tem que, assim, um ponto importante, a gente tem que definir quais são os pontos de controle que a gente tem que estabelecer, ou em outras palavras, quais são os pulmões e os tipos de pulmão que a gente tem que estabelecer, né? Tipo de pulmão, localização, qual o tamanho do pulmão que a gente vai definir, tá? Tudo isso para que a gente consiga garantir uma sincronização da fábrica como um todo, tá? Ou da operação como um todo. E o segundo ponto é verificar quais processos e KPIs eles têm que ser revisados, tá? E um ponto interessante que a gente tem aqui, que é importante salientar, é que quando a gente faz a análise dos KPIs e dos processos, invariavelmente, o nosso grande desafio não é fazer com que eles executem os novos processos, ou os processos revisados que a gente implementa, é fazer com que eles parem de controlar ou parem de fazer o que eles estavam fazendo antes. Tá? Esse é que é o grande desafio. Então, a nossa preocupação é muito mais em falar o que eles têm que parar de fazer, né, do que propriamente a gente só focar em cima do que eles têm que fazer especificamente. E o entregável dentro desse processo a gente tem um workshop normalmente, antes da gente fazer a implementação, eu diria que chama um workshop de implementação, cujo principal objetivo é ter o buy-in da equipe que vai implementar, para que realmente eles se engajem, né, desde o primeiro momento, para que a implementação, o pessoal tenha foco na implementação. Tá? Então, a gente apresenta a solução e como é que ela se aplica ao ambiente, a gente explica os porquês e os comos, as pessoas têm que entender essas duas, tem que ter a resposta para essas duas questões. A gente tem que desenhar uma árvore lógica conectando as ações que a gente vai fazer dentro do processo e os resultados que o pessoal vai entender. E a gente normalmente tem que a gente chama de uma sessão de ressalva, tá? Que é uma sessão que aí é bem diferente do que o pessoal está acostumado, né? Em vez de pegar e falar para o pessoal, vamos lá, agora vamos fazer um grupo aqui, vamos lá, tipo uma motivação. Na verdade, a gente faz que a gente chama de uma sessão para ligar o radar negativo do pessoal. É perguntar para o pessoal, falar o seguinte, pessoal, aqui está a solução. Por favor, me digam o que pode dar de errado nessa solução ou qual o obstáculo que a gente tem para implementar essa solução. Tá? E o ponto mais interessante é que, normalmente, as pessoas não só trazem os próprios obstáculos e os problemas eventuais que podem ocorrer em função disso, mas como normalmente eles mesmos trazem a solução. Tá? E existe uma frase que o Goldrich dizia que ninguém... Como é que é? A frase era... ninguém consegue ir contra a própria solução. Essencialmente é isso, né? Ninguém resiste à própria solução. Né?
E a vantagem são duas, né? Primeiro, que torna a solução mais robusta, né? E as pessoas, obviamente, já entram num engajamento até diferente do que eles têm, tá? E para fechar o processo, a gente realmente fazer um roadmap de implementação, né? Onde a gente define claramente qual o escopo, quais são os recursos e o timeline que a gente tem. E a gente define em cima desse roadmap também a estratégia que a gente quer fazer de rollout. Se a gente começa com uma prova de conceito, ou um piloto, ou um rollout direto, tá? Esse eu diria que é a fase 2. Tudo isso, veja, isso tudo é para preparar a implementação. A gente nem virou a chave ainda, tá? A fase seguinte, que realmente a execução é que colocar a mão na massa, o ponto principal é que quando a gente define o roadmap, a gente tem que fazê-lo de forma que as primeiras ações elas já deem resultados significativos, tá? Por quê? Porque por mais que a gente tenha explicado a solução e isso do ponto de vista lógico, as pessoas sempre quando elas têm alguma coisa, alguma mudança, elas acabam tendo um frio na barriga, tá? Como a gente disse aqui, uma das soluções, uma das primeiras coisas que a gente faz é cortar os pulmões, tá? A gente reduz os pulmões, que são metade do lead time atual. As pessoas ficam com eu diria que assim, um friozinho na barriga, né? Então, é importante esse processo ser de tal forma que a gente mostre logo de cara, nas primeiras soluções, demonstre através dos KPIs os resultados que eles vão obter. Isso vai fazer com que as pessoas não só ganhem confiança na solução, mas como se motivem até mais a acelerar o processo, tá? O segundo ponto é importante a gente reforçar o treinamento, tá? Ou seja, fazer treinamentos periódicos, né? Porque é irreal pensar que os conceitos são plenamente assimilados num treinamento que acontece só no início da implementação, tá? E, obviamente, os rituais de acompanhamento e correção de rota, né? Ou seja, as reuniões das equipes, né? As reuniões de trabalho normalmente e as reuniões de acompanhamento do corpo diretivo. Isso é muito importante para a gente ter esse processo de feedback loop, né? De melhoria. A gente analisa as ações que a gente toma, quais são os resultados, e se existem gaps, a gente vai tentar identificar a causa raiz dos gaps e tomar ações para ajustar, né, esses gaps e continuar o processo de melhoria. Então, ou seja, dá para ver que é muito trabalho, né? A gente comenta que teoria das restrições é muito mais simples do que existe hoje, tá? Porém, não quer dizer que é fácil, tá? Requer muito trabalho, tanto das pessoas que estão desenhando a solução, como da própria equipe de implementação. Ou seja, o que eu entendi desse nosso bate-papo aqui, né? As questões ainda já me endereçando para uns finalmente aqui. Uhum. De que uma grande preocupação, me referindo à quarta pergunta, né? As etapas da implantação do tambor, mão e corda, de que cuidado com a cultura do fazejamento, então, ou seja, uma preocupação muito grande em fazer um planejamento adequado para que nós possamos ser mais assertivos na execução, né? Sim. Você trouxe a questão dos medidores de desempenho. Aliás, quem ainda não viu, é um dos vídeos que você gentilmente gravou aqui para o canal, a teoria das restrições na prática. Aliás, quem não se inscreveu ainda, deixa eu fazer meu jabá, né, Guilherme? Quem não se inscreveu, se inscreva. Você trouxe um outro ponto que estudamos, inclusive, agora no livro do Shai, né? Sobre a questão da meta, de que muitas vezes as pessoas estão com um problema na sua operação. Então, vamos lá, nós precisamos de uma grande ideia, nós precisamos de vários planos de implantação, de vários planos de iniciativas, e você já trouxe numa outra conversa que não existe bala de prata, inclusive a teoria das restrições não é a bala de prata, e como disse o Shai, disse você agora, talvez o grande primeiro passo é identificar o que parar de fazer. E você bem trouxe isso aqui também, né, Guilherme? E, por fim, você trabalha com... Isso tudo que nós falamos, Guilherme, há quanto tempo, mais ou menos, você trabalha com isso? Mais ou menos.
Eu diria que, com teoria das restrições, usando essas metodologias, já está fazendo aproximadamente 10 anos, né? 10 anos. Então, eu vou cometer um sincericídio aqui. Uhum. Antes de eu dar o play e começar a gravar, você confidenciou a mim que ontem você estava preparando o que a gente está falando hoje aqui. Então, olha que bacana. Isso vai ao encontro do que você disse anteriormente. Você, apesar de ser um bate-papo super informal, e você não ser uma pessoa que você se envolve, mas você se compromete naquilo que você faz, o dia que você não se preparar para um bate-papo como esse, acabou a graça. Sim. Né? Então, ou seja, veja como as coisas elas se interrelacionam, né, Guilherme? É a paixão daquilo que você faz e que nitidamente, visivelmente, não só para mim, mas para quem vê esse vídeo, tive vários feedbacks dos outros vídeos que nós gravamos, as pessoas percebem não só a profundidade, mas a paixão e a qualidade daquilo que você faz. Então, aqui eu encerro, da minha parte pelo menos, meu muito obrigado mais uma vez. Eu sei que não só pelo momento em que o mundo está passando, mas também por isso a atenção gerencial, algo tão importante. Então eu agradeço, fundo do coração, o seu tempo e o seu compromisso aqui com o canal A Teoria das Restrições na Prática, Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabiano, pelas palavras, gentis palavras. Para mim, na verdade, não é um trabalho, na verdade, é uma paixão que eu tenho, né? Eu faço isso com muito prazer, né? E eu acho que a grande chave, né, de você fazer bem feito é você gostar de fazer o que faz. E eu sou um apaixonado por teoria das restrições. Desde que eu comecei a ler o livro A Meta, eu olhei aquilo e falei, nossa, isso aqui é algo fascinante. Aliás, eu vou até comentar uma outra coisa, assim, agora falando um pouquinho... Quando eu tive o meu primeiro contato com o Thomas Corbett e comecei a bater um papo com ele, na época eu trabalhava na Valeo. Eu era diretor-geral de uma operação no Brasil. E comecei a comentar com ele sobre o assunto. Uma das primeiras coisas que ele me comentou foi o seguinte: você ainda vai trabalhar com teoria das restrições na vida. Não tem como ser diferente, ele falou. Eu tenho certeza. Bacana, bacana. Que legal, que legal. E essas pérolas, você, entre aspas, deu uma de Javier. Você deixou para o final uma pérola que, para mim, vale muito. Eu espero muito que alguém ou alguéns que estejam nos assistindo tenha, através das suas palavras, a porta para para uma longa e prazerosa jornada na teoria das restrições. Um forte abraço, muito obrigado, Guilherme. Um abraço, Fabiano. Até a próxima. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.